eu estava aqui pensando numa coisa. Emoções descontroladas deixam as pessoas estúpidas. Você já pensou sobre isso? E aí eu estava estudando um pouquinho mais sobre neurociência. E aí, dentro desse estudo, eu percebi algo que eu já vinha lendo sobre isso, que é a presença de um sistema chamado sistema límbico, famoso sistema emocional, coisa que nós, mamíferos, temos e que foi um diferencial competitivo e evolutivo muito grande que permitiu que a gente subisse na cadeia alimentar e ganhasse dos répteis, por exemplo, né? Esse sistema emocional ele é responsável por atribuir valor emocional às vivências. Então eu tenho sensações, eu tenho experiências com valor emocional agregado. E isso me dá um repertório de vida que a gente aprendeu a chamar de aprendizado e mantém circuitos ativos de memórias, aonde eu vou lá e vou aprender com as coisas. Então já está lá o antílope que estava bebendo água num lago e chegou um jacaré e tentou pegar ele, se assustou, saiu correndo, o coração ficou bastante bombardeado, aquela coisa, aquela ansiedade que ele viveu, e essa emoção vivida fez com que gerasse nele um registro de que aquele lugar ali é perigoso e ele pode não voltar mais, ou se voltar ele vai voltar com a atenção redobrada, certo? Então a gente tem um sistema emocional chamado sistema límbico, e dentro do sistema límbico tem uma estrutura chamada amígdala. Não é a amígdala daqui, é outra amígdala, tá? E a amígdala, ela tem uma função bem engraçada, ela tem uma função de ser um detector de problemas, um radar de problemas. Como é que ela acontece? Ela dispara de impulsos elétricos para o cérebro de reação imediata, inconsciente, às vezes até meio exagerada, de proteção. Então é exatamente a amígdala que fez o antílope correr. E é a amígdala que faz a gente reagir de forma impensada. E o que acontece de mais interessante? As informações externas do mundo, quando elas vêm para o nosso cérebro, ela primeiro passa no sistema emocional. Primeiro passa no radar. Aí a amígdala vai ver se tem cara de problema ou não. Se tiver cara de problema, ela joga um monte de sensação, libera um monte de enzima no corpo e você reage. E só depois é que essa informação chega nas estruturas do córtex, que são as estruturas mais da razão, do pensamento. Então, primeiro a gente reage com a emoção. E só depois que essa informação do mundo externo vem carregada de emoção para a nossa construção consciente. Vamos aos exemplos. Você está lá e fala para uma pessoa que tem fobia de barata, que tem uma barata subindo na perna da cadeira onde ela está sentada. Ela vai fazer o que? Ela vai gritar e correr. Só depois é que ela vai olhar se a barata estava lá mesmo. Porque passou na amígdala, a amígdala disse corre, se protege, e só depois é que ela veio pensar conscientemente, só depois chegou no córtex a informação. Então, para aqui e pensa. Estamos vivendo aí na pandemia, que pessoas reagem de várias maneiras diferentes, de vários medos diferentes, e a gente até acha o outro estúpido, não é? O quanto de escolha ele tem nisso? O quanto de escolha esse comportamento realmente foi consciente? A presença do sistema emocional e do complexo amigdaloide dentro lá do sistema límbico nos mostram quão selvagens nós podemos ser, o quão natural e selvagem o nosso cérebro é. Então, cuidado. Emoções descontroladas, de fato, deixam as pessoas estúpidas. E falar de inteligência emocional não é controlar a emoção, porque não se controla, é inconsciente. É mais difícil do que isso. É gerenciar. É saber lidar com isso. Então, fique em casa, mas lembre de cuidar dessa casa aqui, beleza?